Bom, pessoal, a gente vai estar começando a ver hoje o capítulo 4 do módulo Fundamentos de Redes do CCNA da CIF, tá? A gente vai estar dando uma repassada rápida sobre esse capítulo. Eu sou o Álvaro, meu nome é Álvaro Barros, sou instrutor da CIF, eu atuo na Academia CIF da UENF e do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A gente vai estar aplicando esse capítulo de uma repassada rápida sobre os conceitos da camada de transporte. Uma breve revisão do modelo OSI, né, que a gente vai estar estudando ao longo desse capítulo, desse CCNA1, que trabalha com a parte de fundamentos de rede. A gente já viu que o modelo OSI ele é baseado em 7 camadas, assim como o modelo CPIP ele é baseado em 4 camadas, né? A camada física do modelo OSI é a camada que a gente trabalha, que é a camada 1, e a gente vai estar focando essa camada de transporte, que no modelo OSI é a camada 4, e no modelo TCP/IP é a camada 3. Qual é o propósito dessa camada de transporte? Ela, na verdade, ela vai fazer... Opa, deu um erro aqui. Ela vai estar trabalhando as comunicações em múltiplas aplicações. Então, na verdade, a camada de transporte ela vai dar suporte às aplicações, né? A camada de aplicação do modelo CPIP, e aqui no caso, como está trabalhando no modelo OSI, são as 3 últimas camadas. Ela vai estar fazendo toda a parte de endereçamento das portas de acordo com as aplicações que vão estar sendo utilizadas, tanto as portas de origem quanto as portas de destino, para que permita a comunicação entre os hosts de origem e de destino. Então, ela habilita a comunicação de múltiplas aplicações na rede através de um único dispositivo. Ela assegura que todos os dados sejam recebidos de forma confiável ou não, em ordem ou não, de acordo com o tipo do protocolo de transporte que estiver sendo utilizado, o protocolo TCP ou o protocolo UDP. E de acordo com também o protocolo, a gente vai estar trabalhando alguns mecanismos para tratamentos de erros. Então, ela vai estar preparando os dados da camada de aplicação para o transporte através da rede, e processa os dados da camada de acordo com as aplicações. E a gente vai estar vendo que ela vai identificar essas aplicações pelas portas. Tá? Então, ela vai estar trabalhando tudo isso. Habilita a questão da comunicação e de múltiplas comunicações, uma vez que a gente pode ter várias aplicações rodando em uma mesma máquina, né? Ela vai estar verificando a questão da confiabilidade e do tráfego e da entrega. Então, ela proporciona também a segmentação desses dados. E, justamente com essa segmentação, ela vai estar trabalhando justamente o controle para que possam reagrupar ou não os dados, né? Ou seja, quando a gente trabalha nesse modelo aqui agora, o desenvolvedor não precisa se preocupar com as camadas de baixo. A gente está trabalhando só aplicação e transporte, ou seja, ela que vai estar movimentando os dados entre os dispositivos que vão estar se comunicando pela rede. Ela que vai estar proporcionando essa segmentação de dados e, de acordo com o protocolo TCP ou UDP, ela vai fazer o controle para reagrupar esses dados e os fluxos da comunicação. Tá? Ou seja, eu posso ter, de acordo com os dispositivos, com quais aplicações que eles estiverem se comunicando, a camada de transporte que vai ficar responsável por estabelecimento dessas comunicações. E ela dá um suporte de comunicação confiável, ou seja, temos 3 opções básicas, 3 operações básicas, né, de confiabilidade, que ela faz o rastreamento dos dados, a confirmação dos dados recebidos e retransmissão dos dados que não forem confirmados. E aí ela trabalha a questão da entrega confiável, mas isso aí, mais uma vez, vai ser de acordo com o tipo do protocolo de transporte que eu vou estar trabalhando. Tá? E aí o próprio programador ele vai escolher qual o protocolo da camada de transporte de acordo com a sua aplicação que está sendo desenvolvida. Uma vez que está desenvolvendo uma aplicação para trabalhar voz. Por voz, se eu estou falando aqui agora e eu perco uma conexão, vocês perdem aí 1 segundo da minha fala, ou seja, o dado falha durante 1 segundo, de certa forma não vai impedir você entender o que eu estou falando. Você vai conseguir montar todo o conteúdo de tudo aquilo que eu estou falando. Ou seja, essa falha da comunicação que deu em 1 segundo não vai gerar um problema para você. Já se você estiver fazendo um download, por exemplo, ou baixando alguma aplicação que precisa de comunicação em tempo real,
sem falha e um segundo que haja alguma perca de comunicação, a gente pode ter um problema. E aí o dado tem que ser retransmitido de acordo com o segmento inteiro. Então, as propriedades do protocolo, de acordo com o UDP, por exemplo, eu posso ter um protocolo que vai estar trabalhando uma comunicação mais rápida, uma comunicação mais lenta. Eu posso ter um protocolo que vai ser um protocolo mais confiável. Então, se ele é mais confiável, que confirma meus dados, reenvia os dados perdidos e entrega dados na forma em que eles foram enviados, eu tenho uma comunicação mais lenta, uma vez que eu preciso ter uma confiabilidade dessa comunicação, eu preciso ter uma verificação dessa comunicação. E aí eu vou estar trabalhando o protocolo TCP. Já se eu tenho dados, se eu preciso que os dados sejam passados de maneira mais rápida, eu não preciso de garantia nessa entrega, eu não preciso que o dado tenha por falha, tenha que ser totalmente reenviado, eu trabalho com o protocolo do UDP. E aí o programador, quem está desenvolvendo, que vai escolher qual o tipo de protocolo da camada de transporte vai estar sendo utilizado naquele momento. Então aí, nós temos o protocolo UDP, ele é um protocolo mais simples, sem conexão. A vantagem que ele tem é entregar dados com baixa sobrecarga, ou seja, o UDP é um protocolo mais leve. O UDP é um protocolo que ele não é orientado à conexão, ele não é um protocolo confiável, tá? A nível de garantir a transmissão. Diferente do TCP. O TCP ele é um protocolo orientado à conexão. Todos os dois atuam no transporte de dados na camada 3 do modelo TCP/IP e na camada 4 do modelo OSI. Essa camada de transporte é tão importante que nas duas pilhas, tanto a do modelo OSI quanto a do modelo TCP/IP, elas se equivalem, né? Não é como, por exemplo, a camada de aplicação do modelo TCP/IP, ela engloba as 3 últimas camadas do modelo OSI. Não. A de transporte, o que é de uma é a mesma do outro, dos dois modelos. E o protocolo de TCP/IP, ele é orientado à conexão, ele garante, ele causa uma sobrecarga adicional nas informações por causa do fluxo de informação que ele tem que trabalhar. Por exemplo, aqui a gente consegue ver o segmento TCP, ou seja, o cabeçalho que o protocolo TCP adiciona na mensagem para ser transmitida. A gente consegue ver que ele, dentro do cabeçalho, eu tenho porta de origem, tenho porta de destino. E aí eu tenho todos os dados que são os dados de controle que o datagrama UDP não tem. Por exemplo, número de sequência, ou seja, qual a sequência daquele pedaço, daquele pacote que está sendo transmitido na rede, qual a sequência dele dentro do protocolo TCP, para que quando ele chegue ao destino ele seja reordenado para montagem, para entrega para a aplicação, né? Número de reconhecimento, comprimento, verificação de erro, tamanho da janela é o tamanho daquele dado que está sendo transmitido, é o tamanho daquele pacote que está sendo transmitido. Então ele utiliza esse tamanho para poder fazer a verificação de erro, para poder verificar qual parte do pacote ele tem que reordenar na hora de montar o dado completo para entregar para a camada de aplicação. Então o TCP ele gera mais fluxo de dados na transmissão pela rede. Por isso ele é um protocolo mais lento a nível de transmissão. Ou seja, cada pedacinho, cada segmento que for sendo transmitido de um dado inteiro, ele vai ter toda a parte de introdução de cabeçalho em cada um desses segmentos. E cada cabeçalho contém todas essas informações. Então você pega aqui, por exemplo, o cabeçalho do TCP tem 20 bytes. O cabeçalho do UDP tem 8 bytes. Menos da metade. Então a transmissão se torna mais leve. Em compensação, o datagrama UDP ele não gera, ele não tem nenhuma informação adicionada no cabeçalho dele que confirma, que verifica a entrega, que confirme a entrega, que verifique erro, que inclusive reagrupe os dados no destino para que eles sejam montados de maneira ordenada para serem entregues à aplicação. Então essa é uma diferença entre os dois protocolos da camada de transporte, tá? Então na camada de transporte é lá que é colocada a porta de origem da aplicação, a porta de destino da aplicação, ou seja, para qual aplicação eu estou mandando aquele meu dado que eu quero que responda. E quando ele chegar no destino, ele vai desempacotar, ele vai fazer ele faz o desencapsulamento da informação e ele pega e através da porta de destino é que ele sabe para qual aplicação que ele tem que entregar.
E aí a aplicação vai identificar aquela porta, responde e redireciona a resposta, colocando como porta de destino a porta daquela aplicação e endereçando para a porta de origem, que necessariamente não é a mesma porta. A gente vai ver isso mais na frente. Por exemplo, quais as portas e serviços UDPs que ela utiliza para rastrear as aplicações? Da porta 0 à porta 1023, eu tenho o que a gente chama de são as portas conhecidas, né? São as aplicações, as padronizadas utilizam essas portas. Por exemplo, a gente tem aqui o POP3, que é para envio de e-mail através de cliente, utiliza uma porta 110. O HTTP, que é o protocolo para a gente navegar em páginas da web, utiliza uma porta 80. Isso a aplicação utiliza a porta 80, né? Ou seja, quando eu estou mandando o dado, quando o meu cliente manda o dado para o servidor, necessariamente o meu cliente ele vai direcionar como destino a porta 80. Porém, a porta de origem dele não vai ser uma porta 80. Tá? A porta do Internet Chat, por exemplo, porta 531, a porta da aplicação na camada de transporte. Então, isso aqui, quando a gente voltar aqui como porta de origem e porta de destino, se eu estou trabalhando o TCP ou o UDP na minha comunicação, a porta de destino do pacote na origem, no meu cliente, vai ser a porta da aplicação, que seria uma dessas aqui, por exemplo, que são as portas conhecidas, né, que estão dentro das aplicações aqui, que vai da porta 0 a 1023. Da porta 1024 até a 49.151 são as portas registradas. Se você quer desenvolver uma aplicação que vai se comunicar em rede sobre a fila do protocolo de CPIP, você vai lá e pega uma dessas determinadas portas que estão nesse intervalo e você pode desenvolver a sua aplicação para trabalhar naquela porta. Só tem que ter cuidado se alguma outra aplicação já vai estar utilizando. Jogos utilizam para isso. Tem muitos jogos que você pega, por exemplo, alguns portas, jogos que trabalham 28.000 e alguma coisa, para poder estabelecer a comunicação entre o cliente e o servidor. E essas portas privadas ou as portas dinâmicas são as portas em que, partindo do meu cliente de origem, porta de origem, ele coloca aleatoriamente uma dessas portas e coloca ali no meu segmento ou no datagrama como essa porta de origem, que ele vai pegar desse intervalo aqui. E aí, quando ele envia essa informação para lá, vai registrado aqui que a porta de origem, por exemplo, pode ser lá a 53.700, com destino porta 80, por exemplo, que é a porta de uma aplicação HTTP. E aí, quando chegar no meu servidor, o cara identifica na camada de transporte para qual aplicação que ele tem que entregar aquela requisição que ele recebeu de um cliente, de acordo com a porta. Porta 80, beleza, tem que entregar para a aplicação HTTP, que é o meu servidor web. Esse servidor web, quando ele for responder, ele vai responder para onde? Para aquela porta, 50.000 e alguma coisa, que veio como origem. Então, inverte. A porta de origem na resposta do servidor passa a ser 80 e a porta destino para o cliente passa a ser aquela 50.000 e alguma coisa que foi enviado anteriormente desse intervalo aqui entre as portas privadas ou dinâmicas. A gente tem algumas portas TCP, que são portas registradas dentro do protocolo TCP/IP, tanto nas portas conhecidas como as portas registradas. Então, eu tenho aqui o 80.08, é uma porta alternativa do HTTP, está entre as portas registradas. Entre as portas conhecidas do TCP, eu tenho 21, que é a porta do FTP, a 23, que é do Telnet, 25 é SMTP, 80 para HTTP, então eu tenho o 443, que é a porta HTTPS, né, que é a porta para a gente estabelecer conexões seguras sobre aplicações. E a gente tem todas essas portas definidas e conhecidas naquele intervalo da porta padrão. As portas UDP, a gente pode ter, por exemplo, o Cisco SCCP, né? Tem o RTP também, tem o SIP, são portas registradas para algumas aplicações que já foram desenvolvidas. Aplicações rádios, por exemplo, são aplicações utilizadas em rede local, utiliza a porta 1812. E eu tenho portas UDP registradas, conhecidas, né, naquele intervalo da 0 a 1023. Por exemplo, a porta 520, RIP, a porta 69, TFTP. E temos também as portas comuns, que podem ser trabalhadas tanto como UDP quanto TCP. Por exemplo, a 53, que é a porta do DNS, uma porta conhecida, né, no intervalo de porta padrão, uma porta do servidor de DNS.
Tem o SNMP, que é a porta para serviço de gerência de rede, que também trabalha na porta 161, também são portas conhecidas, e portas de aplicações que foram desenvolvidas. MMS, por exemplo, aplicação aí para envio de mensagem multimídia, trabalha na porta 2948, porta registrada, que foi desenvolvida uma aplicação e pegou essa porta para poder estar trabalhando. Aí um aplicativozinho bem legal que a gente pode estar trabalhando para conhecer as conexões da nossa máquina, né? Vou dar uma saída aqui rapidinho, vou entrar aqui no prompt para a gente poder dar uma olhada nesse comando netstat. A gente pode estar observando aqui, eu estou no prompt aqui, né? Então se eu vier aqui digitar o netstat, der um OK, der um enter, ele vai me mostrar as conexões estabelecidas pela minha máquina. E aí eu consigo visualizar, por exemplo, colocar o host aqui, qual a porta que está ativa, 192.168.0.115, eu estou no meu roteador aqui, está conectando com o roteador via porta HTTPS, via aplicação, ou seja, olha a porta de origem, 49.960, e a porta destino, né? É uma porta HTTPS é aquela porta 453, e ele vai me mostrando o estabelecimento dessas conexões, né? Tudo está sendo feita a conexão entre minha máquina e a máquina remota, o servidor remoto. E aqui, ó, aquele exemplo que eu falei. Como sai de um cliente, ele pega uma porta aleatória, né, e coloca como a minha porta de origem, e o destino é aquela porta conhecida, né, a porta registrada. Por exemplo, aqui está utilizando a HTTPS, que é a minha porta, que é a porta destino lá 453. Se você der um netstat aqui, barra interrogação, você consegue ver todo o help desse comando, que pode ser muito, muito útil para poder você estar analisando o tipo de comunicação que está sendo estabelecida lá entre a sua máquina e o servidor. Vamos voltando para cá. Uma coisa que pode trabalhar, que trabalha bastante na camada de transporte, que é essa questão da segmentação e o reagrupamento. Ou seja, os dados eles são divididos na aplicação em segmentos, quando está sendo a comunicação feita. Isso assegura que eles vão ser transmitidos dentro do limite do meio, para que haja aquela questão da multiplexação do canal de transmissão que a gente falou lá nas aulas anteriores, né? Então, e outra coisa, são diferentes aplicações. A gente pode ter aqui na minha máquina, posso ter uma página, o meu browser aberto com várias páginas, acessando vários servidores diferentes. Posso estar acessando página do jornal, página da escola, o meu servidor de e-mail. Eu posso estar utilizando a aplicação como Skype, como estar assistindo vídeo. Então, eu tenho várias aplicações utilizando. E isso todas essas aplicações elas precisam ser multiplexadas, né? Ou seja, elas estão asseguradas de acordo com... são quebradas em várias partes para que elas possam ser otimizadas na hora de mandar no meio de transmissão. E isso tudo, quando chega lá no meu destino, ela vai sair daqui para vários destinos e, ao mesmo tempo, todos os destinos, todos os meus servidores que eu estou acessando, eles vão responder. E aí, nessa resposta, quando chega aqui, a camada de transporte ela tem que ter a capacidade de reagrupar esses dados, de reagrupar todos esses segmentos que estão chegando. E aí ela vai, justamente o que ela faz a segmentação, ela divide um dado, né, naqueles pedaços, adiciona a parte do cabeçalho em cada uma das partes que ele tem, tá? Envia aquilo pela rede, posso estar utilizando a aplicação que vai trabalhar com o DP, a aplicação que vai estar trabalhando com o TCP. Dentro de todos esses cabeçalhos vão estar lá a porta de origem, porta de destino. Se for um protocolo TCP, vai ter toda aquela parte de verificação de erro, garantia, tamanho de janela, da segmentação, ou seja, para que possa reagrupar o pacote de acordo com a sua ordem, né, de chegada, ou sua ordem de transmissão, para que a parte não fique embaralhada, digamos assim, e ela seja entregue de maneira correta na aplicação que requisitou aquele dado. Então a camada de transporte ela vai estar fazendo tudo isso. Ela divide o dado, ela faz a segmentação, ela adiciona o cabeçalho em cada uma daquelas partes daquele dado para poder identificar o tipo do protocolo, o tipo da porta e das aplicações que vão estar sendo enviadas e vão ter que responder. Dentro do TCP, a gente trabalha mais uma vez aquilo que eu falei, que é a questão da confiabilidade da entrega, né? Ou seja, é o protocolo orientado à conexão,
Os dados, após passarem pelas camadas de aplicação, transporte, seção da camada OSI, eles vão ser entregues na camada de transporte e o TCP ele vai adicionar tudo aquilo dentro do cabeçalho, que a gente viu, vai ter aqui mais na frente também, a porta de origem, a porta de destino, o número de sequência, que é a sequência daquele segmento que está sendo transmitido. Ou seja, se eu estou quebrando o dado em vários pedaços, cada pedaço tem que ter um número da sequência que ele está sendo quebrado, para que quando chegue no destino ele consiga ser remontado de maneira correta, na sequência correta, para que quando entregue para a aplicação não tenha problema. Número de reconhecimento, ou seja, o próximo segmento que vai ser esperado, ou seja, mandou agora o segmento X, o próximo é o X mais 1, então ele tem que receber o X mais 1, senão ele vai ver que dá um erro e ele tem que retransmitir todos os segmentos. O tamanho da janela, o tamanho em bytes dos dados que estão sendo transmitidos, que eles vão precisar de uma confirmação. O checksum assegura a integridade daquele segmento, se verifica se tem algum erro. E os dados que são a própria aplicação em si que vai estar embutida lá, que são os dados daquela aplicação. A gente pode ver isso aqui naquele cabeçalho que a gente passou agora há pouco aqui. Onde eu tenho aqui toda a parte de portas de origem, destino, número de sequência, número de segmentos, tudo isso que eu tenho aqui dentro do cabeçalho TCP. Está aqui também, né, o cabeçalho TCP, tudo que está sendo utilizado, né, uma sequência do bit 0 ao bit 31, e aí eu tenho toda a informação do cabeçalho, né, número da porta de origem, número de destino, número da sequência, ou seja, identifica qual parte daquele dado que é na hora de montar, e tudo isso vai sendo montado na hora da transmissão. Um servidor individual não pode ter dois serviços designados ao mesmo número de porta, dentro dos mesmos serviços da camada de transporte. E aí, ou seja, eu tenho um servidor, eu posso ter vários serviços respondendo, eu posso ter várias aplicações naquele servidor. Por exemplo, eu tenho nesse servidor aqui uma aplicação HTTP e eu tenho uma aplicação de e-mail. A aplicação HTTP, ela por padrão, ela trabalha na porta 80, e a aplicação SMTP, que é para e-mail, por padrão, ela trabalha na porta 25. Né? A gente pode ver aqui a porta padrão. Quando um determinado cliente solicita uma informação para esse servidor, ele vai fazer uma solicitação, vem da pilha de aplicação, desce para a camada de transporte. Como ele está querendo fazer um acesso a uma página web, por exemplo, essa página web é uma aplicação que vai estar trabalhando na porta 80, que é a aplicação HTTP. Então ele envia essa informação para o cliente. Aquilo que eu falei anteriormente, ó, ele vai marcar como porta de origem dele 49.152. Porém, o destino é porta 80. Quando chega no servidor, ele identifica, quando os dados chegam na camada de transporte, ele identifica qual é a porta de destino para que ele consiga saber para qual aplicação ele tem que entregar. Então o cliente 1, por exemplo, está mandando o destino 80 e o cliente 2 está mandando uma requisição para esse servidor na porta 25. Chegam duas requisições nesse servidor. Ele vai abrir aqueles dados, abrir o segmento da camada de transporte de cada uma das requisições, e identifica através da porta de destino para qual aplicação que ele tem que entregar. E aí a aplicação, quando responder, ela sabe também para qual porta que ela tem que responder. Por exemplo, chegou aqui uma requisição para a porta 80, mas vindo da porta origem 49.152. Então, quando ele for responder, a aplicação da porta 80 for responder, ela sabe que tem que responder para onde? Para a porta de destino 49.152, que foi a que chegou requisitando. E quando o SMTP for responder, a requisição chegou para ela, chegou na porta 25, que é a aplicação SMTP. Quando ela for responder, ela já vai inverter. Ela vai mandar como origem a porta 25 e vai responder para a porta 51.152, que é a porta que chegou requisitando a partir do cliente 2. Aquilo que eu expliquei agora há pouco, né? Estabelecimento e término de conexões, ou seja, cada conexão representa dois fluxos de comunicação ou sessões. Para estabelecer uma conexão, os hosts realizam um handshake triplo. Né? O que é esse processo de handshake? Ele é o processo que vai permitir o estabelecimento da comunicação para que possa, a partir daí, haver a transmissão dos dados. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, estabelecimento e término de conexões TCP, né, através do protocolo TCP.
O cliente A quer estabelecer uma conexão, primeiro ele vai enviar um pacote do tipo SYN para o cliente B. Quando o cliente B ele recebe esse pacote do tipo SYN, ele tem que responder para o cliente A que ele recebeu. Então ele envia também um SYN e um ACK, que é de acknowledgement, ou seja, de reconhecimento. Ele envia novamente um sincronismo e envia dizendo que ele tem conhecimento do pacote SYN que ele recebeu pedindo uma conexão. O cliente A, então, novamente responde de novo que ele tem conhecimento que o cliente B recebeu o sincronismo e aceitou aquele sincronismo, né, aquele pacote SYN para estabelecimento da conexão. A partir daí, o handshake é estabelecido. E aí a transmissão pode começar a ocorrer para que os dados possam ser transmitidos. No término da conexão, ou seja, o cliente já acabou de transmitir todos os seus dados. O que ele vai fazer? Ele vai enviar agora um pacote FIN para o cliente B, ou para o servidor B, né? Esse servidor B, essa máquina B, ele tem que responder um ACK dizendo que ele sabe que recebeu um pacote FIN e ele também envia um pacote FIN de finalização da conexão. Óbvio que isso aqui não é ao mesmo tempo. Ele envia primeiro um ACK, depois ele envia um FIN. E aí o cliente A ele responde novamente com um ACK, com acknowledgement, dizendo que ele sabe que o outro recebeu o FIN e que respondeu o FIN e que ele está respondendo também agora para finalizar a conexão através do ACK para B. Então, isso é o processo de handshake, né? O processo de estabelecimento de comunicação. Se a gente utilizar o programa como Wireshark e a gente colocar para poder fazer acessar um site, por exemplo, der um enter, a gente vai ver todo o processo de estabelecimento de conexão ali, através do handshake. Posso ver daqui a pouco para a gente tentar demonstrar aqui. Reagrupamento dos segmentos no TCP, ou seja, aquilo que eu já falei, né? Para a mensagem original ser entendida pelo receptor, os dados desses segmentos são reagrupados na sua ordem original. Os números de sequência são designados no cabeçalho de cada pacote para alcançar essa meta. Então, como a gente tem numa origem até chegar no destino, pela internet principalmente, né? Posso ter diferentes caminhos para que os dados possam trafegar até chegar ao destino, né? Segmentos diferentes podem tomar rotas diferentes. Então, não necessariamente, quando o meu dado está sendo transmitido em cima do TCP, tá? Lembrando que isso acontece no protocolo de transporte TCP, ele faz a segmentação, a ordenação, para poder fazer a reordenação no final. Então, ele vai ordenar os segmentos, vai dar números a esses segmentos, por exemplo, dizendo qual a ordem de cada um daqueles segmentos que vão ser transmitidos. Esses segmentos eles podem tomar caminhos alternativos pela rede até chegar ao seu destino. E quando chega ao destino, necessariamente eles podem chegar em ordens erradas, ordens invertidas. E aí o que o TCP tem que fazer? Ele vai analisar, quando esse dado chega na camada de transporte de novo, antes de entregar para a aplicação, a camada de transporte verifica que é o TCP e começa a abrir todos os segmentos que estão chegando ali e analisa qual é a ordem, para poder reagrupar todo aquele dado de maneira correta, coloca na ordem de novo, e aí sim ele entrega para a aplicação que vai ter que responder. Isso só acontece no protocolo TCP. Observa aí como que ele vai gerar mais tráfego na minha rede, mais lentidão até no processamento do que o UDP, que não faz nada disso. O UDP chegou, beleza, não chegou, paciência. Então a quantidade de dados que a origem pode transmitir antes que uma confirmação seja recebida é chamado tamanho da janela. Isso aí é outro mecanismo que o TCP utiliza para verificar se aquele dado está chegando de maneira correta. Ou seja, ele diz que a porta de origem, porta de destino, a sequência começa em 1, recebeu 1, transmitiu 10 bytes. Esse aqui, o cara que vai receber, ele vai receber 10 bytes, começou com 1. Então ele sabe que o próximo a receber tem que começar na janela, tem que começar em 11. E aí a sequência ele responde, a sequência é 11, e aí ele vai fazendo, através do tamanho da janela, ele vai verificando se o dado está chegando correto. Se chegar algum tipo de erro nesse tamanho da janela, se a conta não bater, digamos assim, ele vai ter que retransmitir todos os segmentos.
Quando o TCP no host de origem não recebeu uma confirmação, depois de um período pré-determinado, ele voltará ao último número de confirmação que recebeu e retransmitirá os dados a partir daquele ponto para frente. Então, ele recebe uma confirmação e envia o próximo grupo. Se está acontecendo muita lentidão e o servidor lá não recebe aqueles dados que ele está esperando, depois de um determinado tempo, ele envia uma informação para quem está mandando a informação para ele, né? E diz, olha, eu não recebi a partir do dado X. E aí o cara tem que reenviar, o protocolo vai cuidar de todo esse processo, né? Ele vai reenviar todos os pacotes a partir daquela última confirmação que ele recebeu. Outro modo de controlar o fluxo de dados é usar o tamanho de janela dinâmico. Quando os recursos são restringidos, o TCP pode reduzir o tamanho da janela para exigir que os segmentos sejam confirmados mais frequentemente. Então, a gente chama de janela deslizante também, né? Ele pode diminuir o tamanho da janela para poder melhorar o controle, né, do tipo, se a rede está tendo muito congestionamento. Ele pode diminuir o tamanho dos dados para que envie isso entre o cliente e o servidor. Então, os segmentos perdidos devido ao congestionamento, o receptor reconhecerá o último segmento recebido, em sequência responderá com um tamanho de janela reduzido, para que ele envie novamente um pedaço anterior àquilo que ele já recebeu, e a partir dali ele continue a receber os dados. Já o protocolo UDP, mais simples, fornece apenas funções básicas da camada de transporte, overhead muito mais baixo que o TCP, já que ele gera o próprio cabeçalho dele, 8 bytes, comparado aos 20 bytes do protocolo TCP. Não é orientado à conexão, ou seja, ele não garante a entrega, não fornece mecanismo de retransmissão se o dado for perdido, de controle de fluxo se o dado está chegando com algum tipo de problema, não faz nada disso. Chegou, beleza, não chegou, paciência. O UDP não tem como ele garantir novamente o reenvio de uma informação que ficou perdida pela rede. Então, ele não estabelece também uma conexão antes de enviar os dados. Então, não tem aquele processo de handshake na hora de envio dos dados como o TCP tem. E aí, comparando ao UDP, ele gera o datagrama na origem, na hora de mandar os dados, beleza, de maneira ordenada, manda pela rede, pode seguir rotas alternativas. Quando chega ao destino, pode chegar de maneira desordenada e, inclusive, faltando parte. Paciência, o UDP pega aquilo lá e entrega para a aplicação. Ele vai pegar, apenas analisa qual é a porta de destino, vai identificar qual é a aplicação que ele tem que entregar e entrega aquela informação para a aplicação de destino através que ele identificou pela porta. Se está faltando, não tem como ele pedir reenvio. Se está de maneira desordenada, porque tomou rotas alternativas, porque a conexão está lenta em alguns segmentos de enlaces físicos, ele também não faz o menor controle com relação a isso. Ele pega do jeito que chegou e entrega. E aí, mais uma vez, por exemplo, estou falando aqui, vocês podem ouvir em algum momento a minha voz cortando, porque se a transmissão estiver sendo baseada no protocolo UDP, o segmento, o datagrama que está sendo enviado pode se perder, e aí alguns intervalos podem não chegar na transmissão de maneira correta, e ele não vai reenviar isso. As solicitações, por não haver uma sessão a ser criada como UDP, ou seja, não tem aquele estabelecimento da sessão de comunicação através do handshake, tão logo os dados prontos para serem enviados e as portas identificadas, o UDP pode formar o datagrama e reenviar. Então, o procedimento também, através da porta, é a mesma coisa. O cliente vai mandar para uma porta destino e, através da sua porta de origem, ele pega uma porta aleatória lá, daquelas portas dinâmicas, ele coloca e o servidor, na hora de responder, responde a mesma coisa. As respostas do servidor para cliente UDP utilizam números de portas conhecidos como da porta de origem. Então, para o cliente 2 esperando resposta, cliente 1 esperando resposta DNS na porta 51.152. Por quê? Porque foi a porta que ele originou naquela, porém ele não tem a garantia da entrega. Bom, o capítulo 4 a gente finaliza nisso daí. Ele é bem tranquilo, tem alguns detalhes mais técnicos. E aí, galera, é só estudar, se preparar para poder fazer a prova aí. Boa sorte, qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim. E aí eu vou estar respondendo a todos vocês aí. Um abraço.